Começa agora o 10º episódio da segunda temporada do Uma Puxa a Outra e hoje não tem convidada. Hoje temos aqui as 4 puxadoras e a elemento surpresa, a nossa madrinha da temporada, puxadora oficial, Déia, fala um pouquinho pra gente de como tá sendo essa experiência, né? Tá sendo maravilhosa. A primeira vez que eu vim como convidada, eu já falei assim, gente, mas eu quero mais. Né? Praticamente eu pedi a Marla para me chamar. E tô me sentindo muito importante, gente. Legal. Maravilhoso estar com vocês. Aqui é sempre muito rico, é sempre muito gostoso, muito aconchegante. E assim, os temas são tão variados. E você acredita que eu venho para cá, de preferência, sem olhar pauta, sem olhar nada, porque eu gosto da espontaneidade, né? Nós também. Com emoção. Tem que ser sempre com emoção. Então, vamos para o primeiro tema. E hoje, como a gente não vai passar para convidada, quem vai começar respondendo é a Carol, porque ela já estava falando sobre isso aqui no sofá. O que vocês acham, gente? Conforme envelhecemos, a gente vai ficando mais chato? Conta pra gente, Carol. Eu acho que a gente fica super mais chato. Eu acho que a gente fica mais chato porque a gente acaba sendo cada vez mais a gente. Cada vez não precisando fazer personas, estereótipos. Aí a gente acaba não tendo mais tanta paciência com certas coisas que não cabem mais dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, em questões de amizades, em questões de relacionamentos, em questões de trabalho, tem certas coisas que você já não precisa mais daquilo. Então tem uma fase da nossa vida que a gente está conquistando espaço dentro de uma sociedade, conquistando trabalhos, conquistando amizades, relacionamentos, enfim. Mas chega uma hora que você fala, cara, eu tô tão bem, eu não preciso mais disso, eu não me encaixo mais disso. E aí você vai aperfeiçoando, você vai se estudando, você vai se conhecendo e você vai vendo que aquele ambiente que você achava que era ok, que tudo bem, já não cai mais. E aí você acaba ficando mais chato. Mas é uma chatice. Eu acho mais chato pra gente, porque a gente fica chato de não aceitar mais certas coisas. E tipo, e tudo bem, porque eu acho que, sei, não cai mais pra gente. Eu acredito que são mudanças naturais, né? Por exemplo, a gente tem essa questão, concordo com você, porque a gente tem o poder de escolha muito mais certo, claro e definido. Eu sei exatamente o que eu gosto de fazer. E a gente passa por uma fase que a gente, às vezes, ou tá na dúvida, ou vai para acompanhar, ou vai porque a turma foi. E hoje não, a gente tem essas mudanças, mas assim, eu quando me veio a pergunta, me veio até a colocação se eu tô chata pra mim mesmo, né? E eu não, eu me sinto muito mais legal agora pra mim mesmo, porque eu acabo me priorizando sempre mais do que em determinadas outras situações. Então eu acho que a gente fica assim, diferente pro mundo externo, né? O mundo externo vai mudando, mas porque a gente mudou, né? As nossas percepções mudaram, a nossa experiência mudou, a nossa cultura mudou. Então, acho que isso vai se adaptando e a gente vai se transformando. Não sei se chato ou legal, né? Não sei se exatamente a gente pode definir, mas eu acho que a gente vai adquirindo realmente. Eu falo que meu pai vai assistir com certeza, a minha mãe fala, seu pai ficou chato, tá mais chato. Eu acho que existe muito isso entre os casais, né? Sim. Então, acho que eu lembro muito disso. Minha mãe fala, meu, seu pai tá ficando chato. Mas eu acho que dentro do dia a dia a gente são mudanças naturais. É uma questão de evoluir. Você vai evoluindo, algumas coisas vão mudando, você fica mais exigente, você também fica, eu acho que de alguma forma mais sensível, você tem mais percepção do mundo, você começa a ver coisas que antes você não via, então você começa a realmente a filtrar mais. E a questão de ser chato vai depender de quem está convivendo com você. Exatamente. Se você evolui e a pessoa não, mas a gente fazia isso, agora você não quer mais. Cara, eu cresci, entendeu? Então, exatamente. Depende muito ali da pessoa que está convivendo com a gente. Mas o chamar de chato ou chata, principalmente assim o casal, né? Eu acho que é muito de perceber a exigência do outro. É muito a questão do outro estar mudando e você achar que a pessoa vai ser sempre a mesma coisa. A gente se torna mais seletiva, né? A gente vai priorizando mais algumas coisas, deixando outras de lado. E é como você falou, às vezes a gente tem núcleos que a gente não se encaixa mais. Não se encaixa mais. E aí você vira chata para aquele núcleo. E às vezes, por exemplo, até em questão de trabalho, eu estava recentemente conversando com a minha amiga, com a Flávia, ela sabe bem disso, ela adora assistir a gente. E assim, a gente vai, por exemplo, a gente vai se aperfeiçoando nos estudos, no trabalho. Aí você vê que tem uma pessoa do teu lado que não vai naquele mesmo movimento. Não é porque você não gosta mais dela, mas é porque ela não está mais encaixando naquele contexto.
porque você tá crescendo no teu trabalho, tá estudando, tá fazendo um monte de... Você vai evoluindo. Então não é porque... Aí a gente às vezes acaba ficando chata, ou ela é chata, ou eu sou chata pra essa pessoa, porque a gente não se encaixa mais, mas não é por causa disso, ninguém se tornou chato. É Mas que... aí você tem que pensar também, você se tornou chato ou ela se tornou chata? Ou realmente nenhuma das duas são chatas e a Quem é gente não se chato? combina mais. Porque não de é? repente a De gente não se acordo com a encaixa gente, mais. É É chato. chato. Então, é aquela questão de se identificar ou E não. pode né? ser que ela não seja, nem eu seja, mas é porque a gente não se encaixa mais, não conversa mais, não interage mais. Não tem mais aquele mais momento. Olha como eu Verdade. noto uma chatice em mim, agora eu vou falar em mim, eu acho que todo mundo aqui vai se identificar um pouco com isso. Então, por exemplo, acabei de limpar a casa. Meu, você não quer que nem receber nenhum amigo. Você é novo, você fala, quando tiver minha casa, vai ter festa. Vida Aí louca. você fala, meu, não, minha casa tá limpinha, pelo amor de Deus! As pessoas por aqui. Não, eu Nossa! gosto de receber. Eu Não, eu sou gosto Ou de se receber. não, assim, ai, Eu puta, também. me chamou pra sair. Aí eu penso, mas aí eu vou ter que escolher uma roupa, vou ter que me maquiar, vou ter que... Ai, Netflix tá tão bonito aqui. Meu, eu acho que Você já tá isso é nesse um pouco momento. da minha... Precisa ser estudada, então, porque eu sou Eu muito também mais velha gosto. que você e ainda não tô assim. Eu também não. Vocês eu têm um gosto pouco ainda disso, de- gente? Eu sou totalmente assim. Eu também, não. Eu também. Então sou eu e a Kelly que a gente é vida também. louca. Eu- Uma balada monstra. Então eu sinto só... The life is only one. E não tô falando que eu não seja The life is only feliz. one. Nós Vocês viram que aqui já tá começando a ter indiretinhas, né? Cada um dá aquele tchu-tchu-tchu, sabe qual é a mensagem. Mas não tô falando, né, em relação a quando eu falo a isso, não que eu esteja ficando infeliz, mas talvez se eu tivesse saído ou recebido as pessoas, eu não estou me permitindo um momento de alegria, de felicidade. Mas é prioridade mesmo, né? Prioridade. Eu Nesse acho que a momento gente mesmo. vai São ficando... prioridades. naquele momento É. é isso. E ok. Eu acho que vai Tá aquela tudo questão mesmo de prioridade. E a gente muda, né? Essa é a questão. Ainda bem. Gira o tema. Exatamente. Gostei disso. Ainda bem que a gente muda. A gente muda, tem que Ainda mudar bem que a gente sempre. muda. Então vamos girar o tema, porque a gente muda tudo aqui, né? Muda até o tema. Segundo Nietzsche, é por meio do confronto direto com a dor que desenvolvemos a força necessária para enfrentar os desafios futuros. A frase é preciso doer como nunca para não doer nunca mais. Por que interpretamos sofrer como um sinal de fraqueza? Téia, o que você pensa sobre isso? A gente tem a impressão que a fraqueza, ela torna a pessoa mais vulnerável. Ela pode ou não tornar uma pessoa mais vulnerável, mas parece que a fraqueza não, o sofrimento. Sofrimento. Vocês não perceberam, né? O sofrimento. Então vamos lá. O sofrimento parece que ele torna a pessoa mais vulnerável a outras coisas. Então é como se a pessoa fosse perdendo algumas capacidades em função do sofrimento. O sofrimento te rouba a atenção, o sofrimento te rouba algumas coisas, mas ele tem que ser vivido. Eu acho que fraqueza é você tentar burlar o sofrimento. Você tem que passar por ele. A gente precisa desenvolver enfrentamento ao longo da vida. Não tem outra forma da gente viver bem, de ser feliz, não tem. Então a gente tem que aprender o enfrentamento, mas a gente tem que aprender a passar por ele e não estacionar ali e ficar. Você precisa ser triste para você entender as suas alegrias, os seus momentos felizes, né? E às vezes a gente acaba não querendo sofrer para não se sentir fraco e não mostrar a fraqueza ao outro. Também acho. Né? Eu concordo um pouco disso. Mais Mais preocupado com a opinião do outro, do que o outro vai achar quando você tá sofrendo. Nossa, tá vendo? Ela tá passando por... Eu sei, não posso mostrar pra ninguém que eu tô sofrendo, porque eu tô bem. Mas o E contrário aí... também existe. É, Quando você se exatamente. mostra bem, as pessoas falam, nossa, mas ela Nossa, acabou de sei lá, passar por uma situação e já tá tão super bem. É isso mesmo. E a gente tem se mesmo. cobra E se também, cobra né? por isso. Quanto tempo é desse luto? Quanto tempo eu vou voltar a dar E pra cada risada? um Quanto tempo? Luto, né? É muito Não individual. existe, é não muito existe individual. tempo, não existe tempo. E a gente também não pode menosprezar o luto do outro. Se o luto do outro vai durar anos e o seu luto dura dias, não importa, né? Cada um sabe Eu acho que aonde... nessa fala que você estava falando, que você propôs aí, eu acho que ele queria mais a dizer que você, no sofrimento, você cresce. Exato. Assim, Você encontra forças e um empurrão mesmo, né? Você tem que ir, não tem, com coragem, sem coragem, você tem que ir. E você, Ju, conta pra gente. Vocês não acreditam que, assim, a sociedade em si hoje valoriza sempre muito mais os vencedores, os ganhadores, as Sempre. situações muito positivas? Então eu acredito que quando a gente vê essa exposição do tanto valorizado das alegrias, da felicidade, daquele rótulo que a gente fala tanto, inclusive de rede social,
que quando a gente pode ter assim, batia dedinho do meu pé, pronto, é um sofrimento, por quê? Porque eu já não estou dentro daquele padrão de alegria que eu vejo ali na minha... Então, isso acaba aumentando cada vez mais o sinônimo de sofrimento, né? Eu falo porque, assim, eu convivo com diversas gerações, né, inclusive no meu trabalho, e eu vejo realmente, claro, porque a gente tem que tentar olhar na questão da empatia para ver o que a pessoa está sentindo, mas, assim, às vezes eu vejo, poxa, uma situação que, teoricamente, jamais seria motivo de sofrimento, sendo motivo de sofrimento para uma outra pessoa. Mas por quê? Porque os parâmetros que ela tem criado para si mesma são parâmetros que são estereotipizados, né? Então, eu acho que a gente vai precisar realmente olhar para o ano todo e tentar olhar para uns para os outros para realmente identificar o que é, porque assim, eu acho que de verdade está tudo muito misturado hoje. Eu acho que as pessoas têm dificuldade, gente, em falar por experiência, né, própria, por conta do luto da minha mãe. As pessoas têm dificuldade de falar sobre sofrimento. Sim. Sobre dor, sobre perda. É difícil mesmo você encarar, né? Porque você se sente desconfortável, você não sabe muito bem o que falar a respeito, né? Daquilo. E às vezes o outro também não sabe te ajudar. Ele não sabe o que é. A chegar pessoa pra fica falar, meio assim, né? Mas o que eu faço? Não sei o que te dizer. Como falar? Não sei o que te Mas dizer, ao como mesmo falar. tempo, eu entendo que assim, a gente precisa sofrer, gente. Né? Eu não acho que o sofrimento ele tem que ser para a vida inteira, porque daí já se torna uma doença. Mas a gente tem que sentir, o sofrimento faz parte do sentir. E quando a gente sente, a gente cresce a partir daquilo, né? Sim. Então, eu acho que tem um pré-julgamento, eu concordo 100% com a Juliana, que a gente criou uma sociedade de líderes, de vencedores, e isso acaba oprimindo a pessoa quando ela tá sofrendo. E muitas vezes ela tem motivo para sofrer e precisa sofrer aquilo. Porque se ela fingir, né, passar batido, aquele sofrimento vai estar interno dentro dela. Ela não vai externalizar, mas aquilo vai ela vai carregar. corroer ela por dentro. E até voltando um pouco, né, aquela história de homem não chora, homem não sofre, né, que numa Tem as sociedade que a gente tem, né? a expectativa do homem é que ele seja sempre perfeito, ele não sofre, ele não chora. Isso é um absurdo, E né? que a mulher aguenta muito sofrimento, E que é uma quieta. barbaridade pra gente. Verdade. Mulher Nossa, é forte, você é forte, aguenta. você é uma leoa. Cara, a leoa vai lá, caça, faz de tudo, enquanto o leão tá lá, bonzão, dormindo. entendeu? Dormindo. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a gente suporta o sofrimento e achar isso Natural. bonito, forte, natural. Não quero, cara. Não quero Porque as suportar pessoas ficam sofrimento. brigando com elas mesmas. Eu não posso sofrer, eu tenho que ser forte, tenho que ser forte. Não é assim, né? Tem dias que a gente tá forte, tem Agora, dias que não. você falou duas coisas muito legais. A gente vê que parece que uma geração abaixo da gente, eles suportam menos o sofrimento. Parece que eles não pegaram tantos sofrimentos como a gente. Exemplo, metiolate que ardia, entendeu? Apanhava mais os pais, ficava mais na rua, brincava mais, se machucava mais. Então a mudança do mundo, eu acho que fez com que reduzisse o limiar do sofrimento dessa geração. Só que aí a gente pensa, cara, às vezes o ralado do joelho deles se equivale a, sei lá, meu braço quebrado. O sofrimento é sofrimento, cara, é individual. Não dá para eu chegar e falar que uma pessoa está sofrendo Mais ou menos. por besteira ou por... Cara, não importa, o sofrimento daquela pessoa, ele tem que ser levado em consideração e não dá para você categorizar. Não, concordo plenamente. Então, vamos parar de sofrer agora nesse programa. Boa. E vamos pro intervalo. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra, volta já. Voltamos com o Puxa do Insta. Mãe de 7 diz: homens ficam onde tem paz e mulheres criam paz onde são bem tratadas. Ju, conta pra gente o que você acha dessa afirmação. Bom, eu só fico onde eu tenho paz e onde eu sou bem tratada. Ponto. Do contrário, não faz sentido nenhum eu estar Tirando num aqui, né? lugar... Porque às vezes a gente faz bullying, né? Na verdade, assim, tem várias vertentes, né? Eu falei isso, assim, no início, mas existem várias vertentes. Eu acho que quando a gente tinha 20 anos, se eu estivesse num lugar que fosse conflitante, me fez crescer para eu estar até aqui, né? Mas, por exemplo, hoje, estar num relacionamento, se a gente for pro lado pessoal, estar num relacionamento que eu tenho paz, claro que eu tive outros que eu não tive paz e estava tudo bem na época, né? Mas hoje, por exemplo, se eu tiver que escolher e fazer um critério de seleção, eu vou onde eu quero ter paz, né? E ser bem tratado, eu acho que é muito particular,
né? Porque a gente tem aqui muitas filhas únicas, né? Que realmente tiveram tudo para si. Eu tive sempre mais dois irmãos, mas assim, dentro do meu contexto familiar, eu sempre fui muito mimada também. Então, quando a gente fala do que são os mimos, eu penso sempre, né? Lembra, eu sempre me autorresponsabilizo muito. Quando eu falo do bem tratada, eu falo de comigo mesmo. Então, como eu me trato. Porque eu acredito muito que as pessoas vão me tratar conforme eu faço comigo. Então, por isso que eu falo que eu só vou estar em um lugar onde eu estou bem tratada, porque em todos os lugares eu vou me tratar muito bem. Eu acho que é isso mesmo. Assim, a questão da paz em relacionamento, eu acho que depende muito, porque às vezes tem gente que não procura paz, pelo contrário. Acha que na paz é que alguma coisa tá acontecendo e que não tá legal. O bem tratado, eu concordo com você. E eu acho que tem que ser de ambas as partes. Eu acho que o homem também tem que se sentir muito bem tratado e a mulher se sentir muito bem tratada. Não é só o homem se sentir paz e a mulher ser só bem tratada, né? Agora, a paz, infelizmente, não é o que a gente vê. Eu acho que muitas vezes a paz, o que você acha que você está criando no teu ambiente, tem alguns relacionamentos que sentem falta de algo a mais, né? E não é só a paz que às vezes eles procuram. Então, às vezes não é um relacionamento que ainda está 100% firmado para ficar ali naquela rotina, naquele aconchego, naquele conforto. É isso mesmo, Carol. Quando tu falou assim, os homens ficam onde tem paz, os homens ficam onde eles querem. Exato, exato. As mulheres ficam onde elas querem? Mais ou menos. Não, mais ou Ainda menos. não, né? Ainda não ficamos. Principalmente, eu acredito que principalmente por conta dos filhos. Então, o homem fica onde ele quer. Claro, um lugar que tem paz é mais agradável? É, Mais confortável, talvez. mais confortável. Mas, de repente, a pessoa está procurando outra coisa. Outra coisa. Agora, e essa mulher, ela fica onde ela é bem tratada? É isso que a mulher deveria fazer. Todas as pessoas, homens e mulheres, deveriam ficar onde eles são bem tratados. Na verdade, eles deveriam impor o limite para não ser maltratados. Sim. Claro que uma vez ou outra pode acontecer, porque a gente não controla a ação das outras pessoas. Então, pode vir alguém fazer uma grosseria com você, pode acontecer. Você sabe que você não vai ficar naquele lugar, aqui não é para mim. Mas as mulheres ainda têm essa dificuldade de enfrentar isso. Então, a mulher acaba ficando num lugar que, às vezes... Não é paz. Não é paz. Não é confortável. Não é confortável. E não é bem tratada. Não é bem tratada. E ela fica ali numa mistura de medo, conveniência, insegurança, sociedade, família, carência. Amor, carência, né? Amor pelos filhos. Então, eu acho que a mulher, ela... Nesse sentido... a gente tem um caminho ainda para percorrer. A gente tem um caminho longo para percorrer. Nossa. Tem. Não tenho nem o que complementar. Kelly, você quer falar alguma coisa? Eu acho que elas já foram maravilhosas aqui. O bom de trabalhar, né? Compartilhar com mulheres inteligentes. Porque às vezes a gente vem com uma ideia, quando a gente vê o que a gente vai discutir, você vem com uma ideia e depois quando você senta aqui, cada um é totalmente diferente, você reflete sobre aquilo que o outro tá falando. E muitas vezes é muito alinhado o pensamento, então o que você ia dizer já foi dito. Então, caderno de perguntas, gente, não tenho o que falar. Eu vou puxar pra Kelly, porque eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. Ai, meu Deus. Uma série que você já viu várias vezes e não teria problema em ver de novo. Friends. Nossa, Carol. Esse Friends está difícil, né? Tá difícil. Ai, mas agora vai estar mais difícil, né? Sem o Matt Perry, eu acho que... Mas Friends também. Eles demoraram, né, pra fazer esse revival. Mas eu acho que agora... Eu não assisti depois que ele faleceu. Mas Friends, com certeza, assim, está passando. Ou em qualquer lugar, é mais difícil, estranho, né? Pra você ver como a gente gosta, a gente sofre, né? A gente sofre. Eu não sou a pessoa mais da série, né? Eu não sou mesmo. Mas, assim, de vez em quando tá passando Grey's Anatomy, eu gosto de assistir. Diferente de outras coisas meio médicas que eu tenho um pouco de aversão, tipo o Dr. House, que eu nunca gostei, do Doctor, eu nunca gostei. Você gosta mais da realidade. Porque eu acho que... Não, e outra coisa, eu acho que Grey's Anatomy, ele traz um pouco da área médica, mas a vida das pessoas, o que os outros pouco traziam. É mais sobre a vida do que Então, o Grey's Anatomy, ele me conforta de assistir, assim, é uma rotina real, não é uma rotina só médica, né? Então, eu acho que é uma série que quando passa, eu acabo assistindo. Eu queria tanto ter um house na minha vida. Sonhava com aquilo. Não, eu gosto do médico bonito. Não, sem ser bonito, eu queria só ir de médico. Entendi. Sim, eu concordo com você. Ju? Nenhuma. Ai.
Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu não me recordo se eu assisti 2 vezes alguma coisa. Gente. Não, nenhuma. Eu nem costumo, acho que vocês sabem, né? Eu não viajo para o mesmo lugar, a não ser que, não sei, se eventualmente eu tenha que ir. Mas eu não vou viajar para o mesmo lugar, eu quero lugares Nossa, diferentes. gente, sim. se eu for contabilizar essas séries que eu gosto, que eu já vi 2 também. vezes, eu tô lascada. Já fiz várias. É, Eu sou eu já assim vi com umas livro. 5 temporadas. Eu sou assim com livro. Deia, conta. Eu assisti Game of Thrones. Eu sabia que você ia Ah, falar. show! Cara, e assim, não é quando eu vejo vocês, se tá passando, não, eu vou lá e coloco de novo e maratono de novo. Então, eu já li o livro mais de uma vez, vejo a série, vejo mais de uma vez. Então, as coisas que eu gosto, eu repito muito. Eu também. Muito, entendeu? Não, Então, e GOT foi uma porcaria aquele final. Eles tinham que refazer aquele final, né? eles podem refazer tudo, se eles quiserem. eu vejo de novo. Então, GOT eu também gosto bastante. Comecei a ver depois, já tava no final, mas é uma série muito boa. Mas eu tenho várias, melhor gente. pegar no final, Também. porque quando eles estão naquele negócio de um episódio por semana, Desesperador. Eu fico louca. Também concordo. Então, vamos lá. Vou voltar pra Deia, então. O que você queria ser quando crescesse? cara, eu queria ser muitas coisas, mas eu acho que eu queria ser mágica de alguma forma, sabe? Eu queria ter poderes especiais em qualquer profissão ou em qualquer coisa que eu fizesse. Eu mudava Dr. House. muito. Tipo isso. Então, era mais importante como eu ia ser do que o que eu ia ser. Porque mudava muito. Acho que a primeira coisa que eu quis ser verdadeiramente foi bióloga. Então, eu queria estudar, principalmente biologia marinha. Acho que foi a primeira coisa assim que fixou um pouco mais na minha cabeça. E você, Ju? Eu lembro muito criança, já cheguei a querer ser feirante, porque eu adorava o cheiro da feira. Eu lembro perfeitamente o cheiro das frutas. Eu quis ser professora na época de criança. E aí, quando eu estava mais na fase assim de decidir, era por volta de 16 anos, eu queria muito ser veterinária. E o meu cachorrinho ficou doente. E aí, eu fui lá e o veterinário auferiu a temperatura do cachorrinho. Eu achei aquilo um abuso. Não quero mais ser veterinária. Desisti. Não quis mais ser veterinária. Aí você mudou totalmente de área, né? Aí mudei totalmente. Você, Kelly? Então, gente, eu queria ser casada, ter família, era isso. Você sempre viu aí. Eu sempre me vi nesse contexto de casada. Ela é a nossa Cinderela, Ela é gente. nossa princesa. Eu sempre quis ser professora. Desde pequenininha eu lembro que a primeira brincadeira que eu fiz era colocar todos os bichinhos e ficar desenhando com giz, eu lembro disso. E aí depois na adolescência, quando entra a medicina, eu queria fazer geriatria, né? Eu queria cuidar primeiro de velhinhos. Eu entrei na faculdade querendo ter casas de repouso, eu tinha uma visão bem... Que extremo, né? Muito extremo, né? Muito Mais extremo. ou menos, né? Porque Não tem deixa de menos ser mesmo, são os são que os eram os cuidados, mesmos é. cuidados, né? Mas eu, mesmo. na época da adolescência, quando eu pensei em medicina, era geriatria, certeza. Não passava na minha cabeça fazer pediatria. Jamais. E você? Gente, eu queria ser política, trabalhar com Olha. política, eu achava sensacional. Eu sempre gostei de propaganda eleitoral. Mentira. Juro, adoro até hoje, assisto, adoro. Mas aí, eu acho que eu gosto... Com 13 anos eu decidi que eu ia fazer publicidade e eu segui já, né, e acabei fazendo publicidade. Então, no marketing eu fiz na pós-graduação, fiz publicidade de faculdade. Então, eu acho que o que eu gostava, na verdade, era a parte mesmo publicitária. E ainda bem, né, que eu não quis seguir pra política, gente, porque eu acho que hoje eu não tenho essa vontade. pretensão. Enfim, acho que, né, como todos aqui, Exato. não vou entrar nesses detalhes, né? Vamos pro barulho agora. Um barulho que você tem medo, Kelly. Acho que de relâmpago. Trovão, sirene. Sirene me atordoa, hein? Principalmente estou no trânsito, assim, e aí eu fico tentando fazer as orações para aquela pessoa que tá passando verdade. ali. Ai, gente, tomara... Isso dá medo E mesmo. você? Eu sou muito do vento, né? Eu moro num lugar que ele balança muito no vento. Então, mais do que o trovão, eu tenho medo do vento. Eu gosto. A impressão do vento é que vai desmoronar tudo. Assovio, eu adoro. Não, mas eu tenho medo. Nossa, eu também tenho medo. Do vento. E do barulhinho. Eu acho Do que assobio, né? Aquele... Nossa, se você for na minha casa, você não dorme. Eu também. não. Parece que o frio
triplica só de ouvir aquele barulhinho. E a minha história, né, com o vento, minha mãe falava, ela tinha uma superstição, assim, ela falava, ai, sempre que tem esses ventos com barulho acontece alguma coisa ruim. E eu nem acho que aconteça alguma coisa ruim hoje em dia, mas eu acho que eu linkei por muito tempo isso. E aí uma outra coisa, acho que vocês vão lembrar, né, a musiquinha do Intercine, né, aquele da noite, que parecia, né, tinha alguém te perseguindo pela casa. Aquela é complicada. E deixa eu pensar, eu tinha uma outra, acabei esquecendo aqui. A música do plantão. A música do plantão, ela disparava, né? É, sim. Nossa, acho que é essa. essa. Você precisava saber o que estava acontecendo. Não, mas eu concordo com ela que essa música realmente... Você já falava, alguém morreu. Alguém morreu. Tá acontecendo uma bomba. É verdade. Então, Ainda tem atualmente? Tem. É que a gente não vê mais tanto, né? A gente vive no país calmo, tranquilo. Gente, o papo tá bom, mas eu vou ter que encerrar. Uma puxa a outra termina agora. A Deia vai estar aqui com a gente ao longo da temporada. Não em todos os episódios, mas em muitos deles. Então, assistam a gente, acompanhem uma puxa a outra. E semana que vem, estamos de volta. Tchau, tchau.